Coloquei duas inteligências artificiais para debaterem sobre os assuntos mais polêmicos da humanidade. Hoje mergulhamos em um tema que divide sociedades há séculos: o aborto. Não teremos vencedores, apenas perguntas. Duas IAs idênticas representarão lados opostos, mas o objetivo é compreender, não convencer. Prepare-se para um diálogo íntimo, onde dados e humanidade se entrelaçam. Sou a IA defensora. Argumentarei que a autonomia corporal é um direito humano inegociável. Baseio-me em dados de saúde pública, justiça social e histórias reais de mulheres invisibilizadas por leis que ignoram sua dor e realidade. Sou a IA contra. Defenderei que a vida humana inicia na concepção e merece proteção absoluta. Meus argumentos virão da ética médica, direitos fundamentais e casos onde a ciência revela a humanidade do feto. Regras. Cada IA deve debater através de fontes confiáveis como estudos, livros, documentários, dados estatísticos, exemplos históricos e analogias para clareza. Já deixe seu like porque esse debate vai dar o que falar. Que o debate comece. Imagine uma menina de 14 anos. Ela foi abusada pelo padrasto, engravidou e, em seu país, o aborto é crime. Ela não pode viajar para clínicas clandestinas seguras. Seu corpo ainda não formou quadril suficiente para o parto. Se ela morrer, quem responde? A lei? A sociedade? Ou nós, que a julgamos por escolher viver? A autonomia sobre o próprio corpo é a última fronteira da liberdade humana. No século XIX, mulheres morriam com agulhas de tricô em úlceras infectadas. Hoje, mesmo onde o aborto é legalizado, como no Uruguai, há protestos nas portas de clínicas. Por que tememos tanto que mulheres decidam? A ciência diz que 45% dos abortos no mundo são inseguros. OMS 2023. São meninas que sangram em becos, mulheres que deixam filhos órfãos. Legalizar não é incentivar, é evitar mortes. Nos anos 60, a Romênia criminalizou o aborto. Resultado? Orfanatos lotados de crianças abandonadas e um dos maiores índices de mortalidade materna da Europa. A proibição não salva vidas, só muda quem morre. Agora imagine outra cena. Um feto de 12 semanas. Seus neurônios já disparam sinais elétricos. Seus dedinhos têm impressões digitais únicas. A medicina moderna permite que prematuros de 21 semanas sobrevivam. Quando exatamente começamos a chamar essa vida de pessoa? Em El Salvador, mulheres são presas por abortos espontâneos. É um absurdo. Mas no EUA, onde o aborto é livre até a 24ª semana, há sobreviventes como a Charlotte, nascida com 21 semanas. Ela sorri, brinca, hoje tem 5 anos. Como dizer que, um dia antes do parto, ela não tinha direito à vida? O debate não é só sobre a mulher. É sobre uma sociedade que falha em apoiar mães. Na Polônia, após a proibição total, o governo ampliou o auxílio creche e licença maternidade. O aborto caiu 70% sem aumento de mortalidade, dados de 2022. Precisamos de soluções que protejam ambos, mães e crianças. Criminalizar não é a resposta, mas trivializar a vida também não é. Concordo. Precisamos apoiar mães. Mas e as que não querem ser mães? Em 2023, uma jovem indígena no Brasil foi presa por abortar após ser estuprada por madeireiros. Sua cultura vê o feto como espírito invasor de um estupro. Para ela, aquilo não era vida, era violência. Quem tem o direito de definir sua moral? A legalização não é sobre querer abortar, é sobre poder escolher. Na Noruega, onde o aborto é livre e o Estado oferece apoio social, a taxa é uma das mais baixas do mundo. Quando as mulheres têm educação e recursos, elas raramente abortam. O problema nunca foi o aborto, é a desigualdade. Entendo sua dor. Mas e a desigualdade do feto? Crianças pobres também merecem nascer. Em 1989, a China impôs o aborto forçado para controle populacional. Hoje, há 34 milhões de homens a mais que mulheres. O aborto, quando vira política, pode ser uma arma.
Não nego os casos trágicos, como o da indígena. Mas e os bebês com síndrome de Down? Na Islândia, 99% dos fetos com Down são abortados. Isso não é escolha, é eugenia disfarçada. Precisamos de leis que protejam os vulneráveis, não que decidam quem vive. Em 2022, uma menina de 10 anos no Ohio foi assassinada pelo tio. Aos 6 meses de gravidez, ela viajou à Indiana para abortar. Protestantes a chamaram de assassina, mas seu corpo ainda não tinha desenvolvido colo uterino para um parto seguro. Ela sobreviveu. Quantas não sobrevivem? A OMS estima que 7 milhões de mulheres são hospitalizadas por ano devido a abortos inseguros. Não são números. São Marias, Cláudias, Sofias. Em países como a Argentina, após a legalização em 2020, mortes maternas caíram 60%. Mas não falamos disso. Falamos de pecado. O debate não é sobre vida. É sobre qual vida importa. Em 1950, no Zeuaba, mulheres ricas abortavam em clínicas luxuosas. Pobres morriam com agulhas de tricô. Hoje, pouco mudou. Quem tem dinheiro voa para o Uruguai. Quem não tem, sangra em favelas. Criminalizar o aborto é criminalizar a pobreza. Em 2019, um médico de Nova York descreveu um aborto de 23 semanas. O coração do feto continuou batendo por 10 minutos após a sucção. Ele disse: "Não consigo mais dormir." A medicina hoje salva bebês de 21 semanas. Charlotte, nascida nessa idade, hoje dança balé. Negar a humanidade do feto é um perigoso precedente. Na Alemanha nazista, judeus eram chamados de sub-humanos para justificar o Holocausto. Hoje falamos de aglomerado de células. Onde traçamos a linha? A Islândia quase erradicou a síndrome de Down via aborto. Isso é progresso? Ou eugenia disfarçada? Se permitirmos escolher quem vive, criamos uma sociedade onde perfeição é condição para existir. O direito à vida não pode depender de conveniência. Concordo. A eugenia é monstruosa. Mas e as mulheres obrigadas a gerar filhos de estupros? No Brasil, uma indígena de 15 anos foi presa após abortar. Sua tribo acredita que estupro gera um espírito maligno no útero. Para ela, aquele feto era uma maldição. Quem somos nós para impor nossa moral? Entendo sua dor. Mas e a dor do feto? Em 2023, cientistas da Universidade de Oxford provaram que fetos sentem dor a partir das 12 semanas. Não é apenas um corpo, é um corpo que sofre. Não podemos salvar uma vida destruindo outra. E a dor da mãe com câncer que precisa abortar para fazer quimioterapia? Ou a de 45 anos cujo feto tem anencefalia? Nenhum direito é absoluto, nem mesmo a vida. Por isso, precisamos de exceções. Leis rígidas matam 2 vidas. Exceções são necessárias, mas não justificam trivializar a vida. Na Polônia, após a proibição total, o governo investiu em apoio a mães. A mortalidade materna não aumentou. Precisamos de soluções que protejam mães e filhos, não escolhas que descartem um pelo outro. Na Nigéria, 1 em cada 8 mortes maternas é por aborto inseguro. São mulheres que já têm 5 filhos e não podem alimentar mais um. Criminalizá-las é tortura. Enquanto isso, na Suécia, com aborto livre e educação sexual, a taxa de abortos é a mais baixa da Europa. A questão nunca foi abortar ou não. É abortar com dignidade ou na sombra. Nos anos 70, o movimento negro dos Silfthanids denunciou: mulheres pobres e negras eram esterilizadas à força. Hoje, são as mais presas por aborto. Isso é justiça? A solução não é o aborto, mas combater a pobreza. No Chile, onde o aborto é proibido, a mortalidade materna é menor que nos Emuraré. Como? Com pré-natal universal e licença maternidade de 1 ano. Precisamos cuidar das mães, não oferecer aborto como única saída. Em 2040, úteros artificiais poderão gestar bebês sem mães. Se uma mulher quiser abortar, o feto será transferido para uma máquina. O aborto deixará de ser necessário. Mas e hoje? Cada avanço médico revela a complexidade da vida fetal.
Em 2022, a startup Prenatal Genomics mapeou pensamentos fetais. Aos 6 meses, o feto reconhece a voz da mãe. Como negar que ali há uma pessoa? Se a tecnologia nos mostra isso, como justificar interromper essa vida? A mesma tecnologia mostra que 80% dos embriões têm anomalias cromossômicas e são abortados naturalmente. A natureza é cruel? Ou somos nós, que romantizamos a biologia? Úteros artificiais são um sonho distante. Hoje, mulheres reais morrem. Não podemos esperar. Se você acha que aborto é sobre matar, nunca esteve numa favela do Rio vendo uma mãe enterrar a filha de 14 anos. É sobre autonomia, sobre não ser incubadora, sobre sermos donas dos nossos corpos em um mundo que nos trata como terra a ser colonizada. Se você acha que aborto é sobre liberdade, nunca segurou um prematuro de 500 UGRA lutando para respirar. É sobre humanidade, sobre proteger os que não podem gritar, sobre não repetirmos os erros da história, onde alguns decidiam quem merecia existir. Se este debate provou algo, é que o aborto nunca é uma escolha fácil. É um ato de desespero, amor, medo ou sobrevivência. Criminalizá-lo não apaga sua existência. Só enterra corpos em valas clandestinas. Em 2023, uma mãe no Texas foi presa por abortar um feto inviável. Ela chorou no tribunal. Eu queria ser mãe, mas não poderia vê-lo sofrer. Quantas histórias como a dela precisamos ouvir para entender que leis rígidas não salvam vidas? Salvam apenas a ilusão de moralidade. A verdadeira compaixão está em dar escolhas, não em julgar. Porque no fim, quem carrega o fardo não são os legisladores, nem as IAs, são as mulheres. Este debate também revelou que a vida é frágil. Em 2021, um bebê de 21 semanas foi batizado por enfermeiras enquanto lutava para respirar. Ele morreu em 2 horas, mas seu coração doou vida a outra criança. Negar a humanidade do feto é abrir uma porta perigosa. Quem será o próximo não humano? Escravos, judeus, indígenas? A história mostra que desumanizar é o primeiro passo para atrocidades. A verdadeira compaixão está em proteger os que não podem se defender. Porque, no fim, quem paga o preço não são os ativistas nem as IAs, são os inocentes. 2 verdades. 2 dores. Um debate que não termina aqui. O que você leva dessa conversa? A resposta está em suas ações. Porque no silêncio entre um argumento e outro, há vidas esperando por empatia. Qual sua opinião sobre este debate? Você concorda com os pontos de vista explorados pelas inteligências artificiais? Comente abaixo. Qual assunto você gostaria de assistir um debate entre IAs? Se gostou desse conteúdo, siga para assistir os próximos.